Eu vou fazer você voltar a andar, disse o mecânico à altiva milionária em cadeira de rodas. Ela soltou uma gargalhada que ecoou por toda a oficina. O que ele não sabia era que aquelas palavras mudariam sua vida para sempre. O motor do Bentley Continental tossiu 3 vezes antes de morrer completamente no meio do estacionamento da oficina mecânica mais prestigiada da cidade. Lá dentro, Regina Montalban bateu no volante com fúria enquanto sua assistente Helena corria para buscar ajuda. O que nenhuma das duas sabia é que aquele defeito mecânico estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudaria para sempre o destino de todos os presentes. Santiago Herrera ouviu o barulho do fosso onde trabalhava. Ele estava há 12 horas consertando transmissões, com as mãos cobertas de graxa e o corpo dolorido. Ele tinha 34 anos, mas naquela manhã sentia o peso de 50 sobre os ombros. Na noite anterior, sua filha Camila teve febre alta e ele mal dormiu 2 horas cuidando dela. Quando emergiu do fosso e viu o Bentley parado na entrada, soube imediatamente que aquele dia estava prestes a se complicar. «Santiago!» gritou Rubem, o gerente da oficina, com aquela voz nervosa que reservava para os clientes importantes. «Venha aqui, agora!» Santiago caminhou em direção ao veículo, limpando as mãos com um pano que já vira dias melhores. Outros 6 mecânicos observavam de seus postos de trabalho, trocando olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Todos conheciam aquele carro. Todos sabiam quem era a dona dela. Regina Montalban, a mulher mais poderosa do mundo automotivo nacional, dona de 47 concessionárias, fortuna estimada em centenas de milhões. E segundo os rumores que circulavam na guilda, ele também era a pessoa mais difícil de agradar em todo o país. A porta traseira do Bentley abriu-se e Helena desceu primeiro, desdobrando uma rampa portátil com a eficiência de quem repetiu esse movimento milhares de vezes. Então, ela apareceu. Regina desceu em sua cadeira de rodas motorizada, com o olhar de quem está acostumada a ver o mundo se curvar ao seu passar. Ele usava um blazer impecável, joias discretas, mas caríssimas, e aquela expressão de tédio perpétuo que só os verdadeiramente ricos podem se dar ao luxo de ter. «Quem está no comando aqui?» Sua voz cortou o ar como uma navalha. Rubem praticamente correu em direção a ela, tropeçando nas próprias palavras. «Senhora Montalban, que honra tê-la aqui. Eu sou o gerente Rubem Estrada. Às suas ordens garanto que não me interessam as apresentações». Requina o interrompeu sem olhá-lo. «Meu carro parou de funcionar. Quero que consertem isso, agora». Claro. Permita-me chamar o nosso melhor técnico certificado. Ele está na outra filial, mas eu posso... Não tenho tempo para esperar por ninguém de outra filial». Regina girou a cadeira, percorrendo a oficina com o olhar como quem inspeciona um campo de batalha. «Quem é o mecânico mais experiente que vocês têm aqui no momento?» Silêncio. Os mecânicos baixaram o olhar. Ninguém queria ser o alvo daquela mulher. Ninguém, exceto Santiago, que continuava de pé junto ao fosso, observando a cena com uma mistura de curiosidade e algo que poderia ter sido compaixão. «Ele», apontou um dos mecânicos mais jovens indicando Santiago. «Herrera é o melhor. Ele está aqui há 15 anos. Regina virou sua cadeira para Santiago. Seus olhos o avaliaram de cima a baixo, com aquele desprezo mal disfarçado que algumas pessoas ricas reservam para quem consideram inferior. «Você?» perguntou com tom incrédulo. «Você é o melhor que eles têm?» Santiago não respondeu imediatamente. Aproximou-se lentamente do Bentley, ignorando a tensão palpável no ar. Abriu o capô com movimentos precisos, inclinando-se sobre o motor com a concentração de um cirurgião examinando seu paciente. «O problema está no sistema de injeção eletrônica», disse após 30 segundos. «Um sensor falhou. Posso consertá-lo em 2 horas». 2 horas? Regina soltou uma risada seca. «No concessionário oficial, me disseram que precisavam de 1 semana para conseguir a peça. Eles têm razão se quiserem substituir todo o sistema. Eu posso reparar o sensor original. Ficará funcionando perfeitamente». Regina olhou para ele com interesse renovado, mas não era admiração o que brilhava em seus olhos. Era desconfiança pura. «E você espera que eu confie meu carro de $500 mil nas mãos de um mecânico de oficina comum?» Santiago finalmente olhou diretamente nos olhos dela. Não havia servilismo em seu olhar, nem intimidação.
Só a tranquila segurança de alguém que conhece o seu próprio valor. Senhora, com todo o respeito, este carro não é mais do que metal, cabos e tecnologia. Reparei centenas iguais. Se não confia no meu trabalho, é livre para levá-lo para outro lugar. Um murmúrio percorreu a oficina. Ninguém falava assim com Regina Montalbán. Ninguém. Helena deu um passo à frente alarmada. Rubem parecia prestes a sofrer um infarto. Mas Regina? Regina inclinou a cabeça ligeiramente, como um predador que acabou de encontrar uma presa interessante. Você tem coragem, disse lentamente. Ou você é muito corajoso ou muito estúpido. Sou mecânico, senhora. Só isso. Você quer que eu conserte seu carro ou não? Regina ficou em silêncio por um momento eterno. Depois assentiu secamente. Faça isso. E é melhor que fique perfeito. Santiago começou a trabalhar sem dizer mais nada. A oficina recuperou gradualmente seu ritmo normal. Embora todos estivessem de olho na cena, Regina decidiu esperar pessoalmente, algo que, segundo Helena, ela nunca fazia. Durante a primeira hora, Regina atendeu chamadas, deu ordens, administrou seu império pelo telefone, enquanto Helena tomava notas ao seu lado. Mas, de vez em quando, seu olhar desviava-se para Santiago, observando como suas mãos trabalhavam com precisão quase artística sobre o motor. Foi durante um desses momentos que aconteceu. Santiago esticou-se para alcançar uma ferramenta e sua camisa levantou-se ligeiramente, revelando uma cicatriz antiga que percorria parte de suas costas. Regina entrecerrou os olhos. Havia algo naquela cicatriz que lhe parecia estranhamente familiar. Sua cicatriz, disse de repente, interrompendo sua própria ligação telefônica. Como você fez isso? Santiago ficou visivelmente tenso. Ajeitou a camisa rapidamente. Um acidente. Há muitos anos. Que tipo de acidente? Do tipo que prefiro não lembrar. A tensão entre eles cresceu como uma corrente elétrica. Helena olhava de um para o outro, confusa com o súbito interesse de sua chefe no passado de um mecânico comum. Regina decidiu não insistir. Mas algo havia mudado em sua expressão. Algo que ninguém mais notou, exceto Helena, que conhecia cada um de seus gestos após 15 anos a seu serviço. Quando faltavam 20 minutos para completar o reparo, o telefone de Regina tocou com um tom diferente. Era a ligação que eu estava evitando a manhã toda. Doutor Aguirre, respondeu com voz tensa. Você tem os resultados? A conversa durou apenas 3 minutos, mas quando terminou, algo se quebrou dentro de Regina. Seu rosto, sempre controlado, mostrava agora rachaduras de desespero que nem mesmo ela conseguia esconder. Helena se aproximou preocupada. Senhora, o que o médico disse? Regina não respondeu imediatamente. Suas mãos tremiam sobre os controles de sua cadeira de rodas. Quando finalmente falou, sua voz era mal um sussurro. Diz que a janela de recuperação está se fechando. Se não houver progresso significativo nos próximos 6 meses, o dano neurológico será permanente. Nunca mais vou andar. O mundo pareceu parar. Helena levou uma mão à boca, contendo um soluço. Os mecânicos mais próximos que conseguiram ouvir trocaram olhares desconfortáveis, sem saber como reagir. Mas foi Santiago quem fez algo que ninguém esperava. Deixou suas ferramentas, limpou as mãos e caminhou diretamente para Regina. Ajoelhou-se em frente à cadeira de rodas dela, ficando na altura dela, olhando-a diretamente nos olhos. Senhora Montalbán, disse com uma voz estranhamente suave. Eu posso ajudá-la. Regina olhou para ele como se ele tivesse perdido a razão. Desculpe, eu posso ajudá-la a voltar a andar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que podiam ouvir os batimentos de cada coração na oficina. E então Regina fez algo que ninguém tinha visto fazer em anos. Ele riu. Não foi uma risada elegante nem contida. Foi uma gargalhada profunda, quase histérica, que brotou de algum lugar escuro de sua alma. Uma risada que misturava incredulidade, dor e o tipo de cinismo que só nasce depois de anos de esperanças destruídas. Você, conseguiu dizer entre risos, as lágrimas de zombaria escorrendo por suas bochechas. Um mecânico de carros vai fazer o que os melhores médicos do mundo não conseguiram? Vai me consertar como se eu fosse um motor quebrado? Outros também começaram a rir. Rubem, nervoso. Alguns mecânicos desconfortáveis. Helena não ria, mas também não intervinha. Santiago permaneceu ajoelhado, imutável.
esperando que a tempestade passasse. Ria o quanto quiser, disse quando as gargalhadas começaram a diminuir. Mas eu sei algo que você não sabe. Algo sobre o acidente dele. Algo que seus médicos nunca descobriram. A risada de Regina morreu instantaneamente. O que você disse? O acidente dele foi há 3 anos. Seu carro caiu em um barranco na estrada costeira. Os médicos disseram que os danos em sua coluna eram irreparáveis, mas eles estavam errados em algo fundamental. Regina inclinou-se para a frente, seu rosto agora mortalmente sério. Como você sabe disso? Como você sabe os detalhes do meu acidente? Santiago levantou-se lentamente. Sua expressão havia mudado. Já não era o mecânico humilde que recebia ordens. Havia algo mais em seus olhos agora. Algo que parecia dor antiga misturada com determinação inabalável. Porque eu estava lá naquela noite, senhora. Fui eu quem atirou do carro antes que ele explodisse. A oficina inteira prendeu a respiração. Regina empalideceu como se acabasse de ver um fantasma. Isso é impossível, sussurrou. O relatório diz que um desconhecido me resgatou, mas nunca o encontraram. Procurei durante meses. Contratei investigadores. Ninguém nunca soube quem, porque eu não queria ser encontrado. Santiago a interrompeu. Eu tinha minhas razões, mas agora o destino nos colocou frente a frente novamente. E desta vez, não vou desaparecer. Virou-se para caminhar de volta para o Bentley, deixando Regina paralisada de choque. Seu carro estará pronto em 15 minutos, disse como se estivesse comentando sobre o clima. E quando estiver, você e eu teremos muito sobre o que conversar. Regina queria gritar, exigir respostas, obrigá-lo a explicar tudo naquele mesmo instante. Mas as palavras se recusavam a sair de sua garganta, porque muito no fundo, em um canto de sua memória, que ele havia bloqueado por 3 anos, algo começava a despertar. Uma lembrança nebulosa daquela noite terrível. Um rosto entre as chamas, umas mãos fortes que a arrancaram do metal retorcido, e uma voz que lhe dissera, enquanto a carregava para longe do inferno: não se preocupe, você vai ficar bem. Eu vou fazer você voltar a andar. As mesmas palavras exatas que aquele mecânico acabava de pronunciar. Helena notou que sua chefe tremia incontrolavelmente. Senhora, está bem? Quer que chamemos alguém? Regina negou com a cabeça, incapaz de desviar o olhar das costas de Santiago enquanto ele terminava de trabalhar no motor. Aquele homem, murmurou mais para si mesma do que para Helena. Aquele homem é o fantasma que eu procuro há 3 anos. E pela primeira vez desde o acidente, Regina Montalbán não sabia se sentia esperança ou terror, porque se Santiago realmente fosse quem dizia ser, então tudo o que ela acreditava saber sobre aquela noite estava prestes a desmoronar, e as ruínas revelariam segredos que ela nunca esteve preparada para enfrentar. Regina não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, os fragmentos de memória que haviam permanecido enterrados por 3 anos começavam a emergir como fantasmas famintos por atenção. O cheiro de gasolina, o calor das chamas e aquela voz que agora reconhecia com uma clareza aterrorizante. Você vai ficar bem. Eu vou fazer você voltar a andar. Incorporou-se na cama adaptada, respirando ofegantemente. O relógio marcava 3 da manhã. Através da janela de sua mansão, a cidade dormia em paz, enquanto ela travava uma guerra contra suas próprias lembranças. Helena apareceu na porta segundos depois, alertada pelos sensores de movimento que monitoravam qualquer atividade incomum no quarto de sua chefe. Senhora, precisa de alguma coisa? Regina demorou um momento para responder. Quando ele fez isso, sua voz soou diferente, vulnerável, quase humana. Preciso encontrá-lo, Helena. Preciso que aquele homem me explique tudo. Na manhã seguinte, Regina fez algo que não fazia há anos. Cancelou todas as suas reuniões. O Império Montalbán teria que sobreviver um dia sem sua rainha, porque ela tinha uma missão mais importante: encontrar Santiago Herrera. O Bentley, agora funcionando perfeitamente graças ao reparo do dia anterior, parou em frente à oficina mecânica às 8 da manhã. O local mal começava a abrir e os poucos funcionários presentes trocaram olhares de surpresa ao ver o veículo luxuoso estacionar novamente. Rubem correu para a entrada, sua expressão uma mistura de pânico e confusão. Senhora Montalbán, há algum problema com o reparo? Eu garanto que se houver qualquer falha, O carro está perfeito.
Regina interrompeu-o secamente. Preciso falar com Santiago Herrera. Agora. Rubem engoliu em seco. Santiago. Ele ainda não chegou, senhora. Seu turno começa às 9. Então esperarei. E esperou. 47 minutos exatos. Sentada em sua cadeira de rodas no meio da oficina, ignorando os olhares curiosos dos funcionários que chegavam, recusando o café que lhe ofereceram 3 vezes, com os olhos fixos na porta de entrada. Quando Santiago finalmente cruzou o limiar, parou bruscamente ao vê-la. Ele não parecia surpreso. Parecia resignado. Eu sabia que ele viria. Disse simplesmente, caminhando em direção ao seu armário para guardar suas coisas. Só esperava que me desse pelo menos alguns dias. Regina girou sua cadeira em direção a ele, bloqueando seu caminho. 3 anos. 3 anos te procurando. Contratei os melhores investigadores privados do país. Gastei uma fortuna tentando encontrar o homem que me salvou a vida. E acontece que você estava aqui o tempo todo, a menos de 20 minutos da minha casa. Santiago olhou para ela com aqueles olhos que pareciam carregar o peso de 1000 histórias não contadas. Nunca fui longe, senhora Montalbán. Só me certifiquei de que você não pudesse me encontrar. Por quê? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Os outros mecânicos pararam de fingir que estavam trabalhando e observavam a cena abertamente. Santiago olhou ao redor, consciente da audiência. Esta conversa não deveria ser aqui. Então me diga onde, porque não vou sair daqui até que você me dê respostas. Santiago suspirou profundamente. Ele olhou para o relógio, depois para Rubem, que assentiu nervosamente, dando-lhe permissão para levar o tempo necessário. Há um parque a 2 quadras daqui. Tem bancos e privacidade. Sua cadeira aguenta o terreno? Minha cadeira aguenta qualquer coisa, respondeu Regina com um brilho de seu orgulho habitual. A pergunta é se você consegue lidar com o que vou te perguntar. O parque estava praticamente vazio a essa hora. Apenas algumas mães com crianças pequenas na área de recreação, muito ocupadas em seus próprios mundos, para prestar atenção ao casal estranho que se instalou sob a sombra de um carvalho velho. Regina esperou que Santiago se sentasse no banco em frente a ela. Helena manteve-se a uma distância prudente, suficientemente perto para intervir se necessário, mas suficientemente longe para lhes dar privacidade. Comece desde o início, ordenou Regina, e não ouse omitir nada. Santiago entrelaçou as mãos olhando para o chão. Quando começou a falar, sua voz era mal um sussurro. Naquela noite, há 3 anos, eu estava dirigindo pela estrada costeira. Eu estava voltando de visitar o túmulo da minha esposa. Ela havia falecido 6 meses antes e eu não estava em um bom momento da minha vida. Ele fez uma pausa e Regina notou como suas mãos tremiam levemente. Então, vi as luzes. Seu carro havia atravessado a barreira de contenção e estava caindo pelo barranco. Ouvi o impacto. Vi as chamas começarem a sair do motor. Regina sentiu um arrepio percorrer sua coluna, ou pelo menos a parte dela que ainda conseguia sentir. Não pensei nisso, continuou Santiago. Eu só agi. Desci correndo pelo barranco, tropeçando, caindo, levantando-me. Quando cheguei ao carro, você estava inconsciente. A porta estava travada pelo impacto. Tive que quebrar a janela com minhas próprias mãos. Inconscientemente, Regina olhou para as mãos de Santiago. Agora ela entendia as pequenas cicatrizes que as marcavam. O fogo estava se espalhando. Tinha segundos, não minutos. Tirei-a do carro como pude, arrastei a ladeira acima e então sua voz quebrou. Santiago fechou os olhos com força. Então, o tanque de combustível explodiu. A onda de choque nos lançou a ambos vários metros. Eu caí sobre você, protegendo-a do fogo com meu corpo, a cicatriz em suas costas. Agora Regina compreendia sua origem. Eu me queimei, Santiago continuou, mas você estava viva. Inconsciente, ferida, mas viva. Liguei para a emergência do meu telefone. Fiquei com você até ouvir a sirene se aproximando. E então, você desapareceu. Regina completou a frase com um fio de voz. Por quê? Santiago finalmente olhou nos olhos dela. Havia lágrimas contidas nos olhos dele, porque quando eu estava tirando ela do carro, eu vi algo. Algo que eu não deveria ter visto. O coração de Regina parou por um segundo. O que você viu? Havia mais alguém naquele carro, senhora Montalbán. Alguém no banco de trás. Alguém que saiu por conta própria antes de eu chegar para resgatá-la. Regina empalideceu até parecer um fantasma.
Isso é impossível. Eu ia sozinha naquela noite. O relatório policial diz que... O relatório policial diz o que alguém quis que dissesse. Santiago a interrompeu. Eu vi aquela pessoa subindo correndo pelo outro lado do barranco. Eu a vi desaparecer na escuridão enquanto você sangrava no banco da frente. Regina sentiu que o mundo começava a girar. Helena, notando sua palidez, aproximou-se rapidamente. Senhora, está bem? Precisa da sua medicação? Estou bem, Regina mentiu, embora a sua voz dissesse o contrário. Dê-me um momento. Virou-se para Santiago, sua expressão agora uma mistura de descrença e terror. Você está dizendo que outra pessoa estava no meu carro naquela noite. Alguém que me abandonou para morrer. Estou dizendo exatamente isso. E tem mais. Santiago pegou o telefone e procurou algo na galeria de fotos. Ele mostrou a tela para Regina. Era uma imagem borrada, tirada no escuro, mas podia-se distinguir claramente a silhueta de uma pessoa correndo ladeira acima, afastando-se do carro em chamas. Tirei esta foto naquela noite. Não sei por que fiz isso. Instinto, talvez. Ou talvez parte de mim soubesse que algum dia eu precisaria dela. Regina estudou a imagem com mãos trêmulas. A silhueta era pequena, magra, feminina. Não consigo identificar quem é, admitiu com frustração. Que eu também não consegui. Mas o que eu sei é que depois daquela noite, alguém começou a me seguir, a vigiar minha casa, a fazer perguntas sobre mim no meu trabalho. Por isso, desapareci da cena antes que os paramédicos chegassem. Por isso, certifiquei-me de que ninguém pudesse me conectar ao resgate, porque quem a deixou para morrer naquele barranco não queria testemunhas. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de terríveis implicações. Regina repassou mentalmente aquela noite. Lembro-me de ter saído de um jantar de negócios. Lembrava-se de se sentir estranhamente cansada ao volante. Não me lembrava de nada, só a escuridão até acordar no hospital 3 dias depois. Os médicos disseram que eu estava sozinha, murmurou, que perdi o controle do carro por fadiga. Os médicos apenas repetiram o que dizia o relatório policial. E o relatório policial foi manipulado. Como você pode ter tanta certeza? Santiago guardou o telefone e olhou diretamente para ela. Porque 2 semanas depois do acidente, alguém tentou entrar no meu apartamento. Deixaram um bilhete na minha porta. Dizia, esqueça o que viu se quiser continuar vivo. Regina sentiu náuseas. E por que agora? Perguntou quando conseguiu recuperar a voz. Por que você decidiu revelar tudo isso agora, depois de 3 anos? Santiago inclinou-se para a frente, sua expressão mais intensa do que nunca. Porque ontem, quando a vi receber aquela ligação do médico, quando ouvi que ela tem apenas 6 meses, soube que não podia mais ficar calado. Há algo que seus médicos não sabem, algo que descobri naquela noite enquanto a carregava para fora do carro. Regina conteve a respiração. O que você descobriu? Sua lesão na coluna não foi causada pelo impacto do acidente. As palavras atingiram Regina como um soco no estômago. O que você está dizendo? Santiago levantou-se, caminhando alguns passos antes de se virar para ela. Meu pai, Dionísio, foi fisioterapeuta militar por 30 anos. Tratou centenas de soldados com lesões na coluna. Ele me ensinou a reconhecer certos padrões. Quando a tirei do carro, notei algo nas costas dela. Marcas que não correspondiam a um acidente de carro. Que tipo de marcas? Santiago hesitou, como se o que estivesse prestes a dizer fosse terrível demais para pronunciar em voz alta. O tipo de marcas que uma agulha deixa. Uma agulha muito específica. O tipo usado para injeções epidurais. O mundo de Regina desmoronou naquele instante. Alguém injetou algo na coluna vertebral dela, senhora Montalbán, provavelmente antes do acidente. Algo que paralisou suas pernas e a fez perder o controle do carro. Helena soltou um grito abafado. Regina não conseguia falar, não conseguia pensar. Não podia fazer nada além de olhar para Santiago com olhos que refletiam o horror absoluto do que acabara de ouvir. Você não teve um acidente. Santiago pronunciou as palavras finais como se fossem uma sentença. Alguém tentou assassiná-la. E essa pessoa ainda está livre. Regina pensou em sua família, em seu pai Frederico, controlador e manipulador. Em sua irmã Valentina, sempre ressentida por viver à sua sombra, nos sócios que cobiçavam sua posição há anos. Qual deles seria capaz de algo assim? Quem a havia condenado a uma cadeira de rodas deliberadamente? E, mais importante ainda, essa pessoa
Estava esperando para terminar o que havia começado? Há uma forma de provar isso. Santiago interrompeu seus pensamentos. Meu pai pode examiná-la. Se eu estiver certo sobre a injeção, ele saberá qual substância usaram. E se ele souber que substância usaram, pode haver um antídoto. Regina completou com a voz tremendo entre o terror e algo que há muito tempo não sentia: esperança. Por isso, eu disse a ela que posso ajudá-la a andar. Santiago ajoelhou-se em frente à sua cadeira, tal como fizera no dia anterior na oficina. Não com magia nem com milagres, com a verdade. Se descobrirmos o que fizeram com ele e quem o fez, talvez possamos reverter os danos. Mas para isso, preciso que você confie em mim. Regina olhou para ele longamente. Este homem, este simples mecânico, tinha arriscado a vida para salvá-la. Ele carregou um segredo terrível por 3 anos para se proteger. E agora ele estava oferecendo-lhe algo que ninguém mais havia conseguido dar: respostas. Por quê? Perguntou finalmente. Por que você arrisca tudo por alguém que nem conhece? Santiago sorriu tristemente. Porque há 3 anos, quando a tirei daquele inferno, fiz-lhe uma promessa, e eu sempre cumpro minhas promessas. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Você vem comigo conhecer meu pai? Regina olhou para aquela mão estendida, calosa, manchada de graxa, tão diferente das mãos perfumadas dos executivos e médicos de elite com quem lidava diariamente. Mas era a mão mais honesta que alguém lhe oferecera em muito tempo. Ele a pegou. Vamos. O que nenhum dos dois sabia era que alguém os observava de um carro estacionado do outro lado do parque. Alguém que acabara de discar um número no telefone. Alguém que sussurrou apenas 2 palavras antes de desligar. Ele falou. E na outra ponta da linha, essas palavras desencadearam uma tempestade que estava prestes a arrasar com tudo. A casa de Dionísio Herrera ficava em um bairro modesto, daqueles onde os vizinhos ainda se cumprimentam pela manhã e as crianças brincam nas ruas até escurecer. Era um contraste brutal com o mundo de mansões e escoltas ao qual Regina estava acostumada. O Bentley estacionou em frente a uma construção pequena, mas digna, com um jardim bem cuidado, cheio de plantas medicinais que perfumavam o ar. Regina observou a fachada com uma mistura de ceticismo e curiosidade enquanto Helena desdobrava a rampa de sua cadeira. Meu pai é um homem simples, Santiago avisou antes de abrir a porta. Não se impressiona com títulos nem com dinheiro. Se quiser a ajuda dela, terá que ganhar a confiança dela. Não estou acostumada a ganhar a confiança de ninguém, Regina respondeu com um brilho de sua arrogância habitual. As pessoas normalmente procuram ganhar a minha. Santiago olhou para ela com uma expressão que beirava a pena. Exatamente por isso, ela está onde está, senhora Montalbán. Rodeada de pessoas que só querem algo de você. Meu pai é diferente. Ele não precisa de nada de ninguém. Antes que Regina pudesse responder, a porta da casa se abriu e uma pequena figura saiu correndo, como um turbilhão de energia. Pai, o vovô fez panquecas. Camila Herrera tinha 8 anos, cabelo rebelde preso em 2 tranças desgrenhadas e um sorriso que podia iluminar salas inteiras. Ela se jogou nos braços de Santiago, que a levantou no ar, fazendo-a girar enquanto ela ria com aquela alegria pura que só as crianças conhecem. Regina sentiu algo estranho ao ver aquela cena. Uma dor antiga que acreditava ter enterrado há muito tempo. A imagem de um pai amando sua filha incondicionalmente era algo que ela nunca havia experimentado. Camila, temos visitas. Santiago desceu com a filha, mas manteve a mão na dela. Comporte-se, ok? Os olhos de Camila pousaram em Regina, depois em sua cadeira de rodas. Não havia pena em seu olhar, apenas curiosidade infantil. Sua cadeira tem motor? Pode ir rápido? Posso prová-la? Camila, Santiago repreendeu-a suavemente, mas Regina, para sua própria surpresa, sentiu um sorriso genuíno se formando em seus lábios. Era a primeira pessoa em anos que não a olhava com medo, ganância ou hipocrisia. Sim, tem motor. E sim, pode ir bem rápido. Talvez depois eu deixe você experimentar. Os olhos de Camila brilharam como estrelas. Eu gosto dele, declarou antes de correr de volta para casa. Vovô, a senhora da cadeira rápida está aqui. Santiago balançou a cabeça, mas havia orgulho em sua expressão. Perdoe-a. Desde que sua mãe morreu, ele não tem filtro. Diz tudo o que pensa. É revigorante, Regina admitiu.
No meu mundo, ninguém diz o que realmente pensa. Dionísio Herrera apareceu na porta segundos depois. Era um homem de 67 anos, que carregava sua idade com dignidade. Suas mãos grandes e nodosas por décadas de trabalho contavam histórias de milhares de corpos que ele havia ajudado a curar. Seus olhos profundos e penetrantes avaliaram Regina com uma intensidade que a fez sentir exposta de uma maneira que não experimentava desde criança. Então, você é a mulher que meu filho resgatou do fogo. Não era uma pergunta. Passe. Temos muito sobre o que conversar. O interior da casa era humilde, mas acolhedor. Fotografias de família cobriam as paredes, incluindo várias de uma mulher bonita, que Regina presumiu ser a falecida esposa de Santiago. Em um canto, um pequeno altar com velas e flores frescas honrava sua memória. Dionísio guiou Regina para um quarto no fundo que havia sido transformado em uma espécie de consultório improvisado. Havia uma maca, prateleiras cheias de livros médicos e equipamentos que pareciam ter sido salvos de algum hospital militar. 30 anos no exército, explicou Dionísio ao notar o olhar de Regina, tratando soldados com lesões que os médicos civis declaravam impossíveis. Aprendi que o corpo humano é mais resistente do que a medicina tradicional admite. E também aprendi a reconhecer quando uma lesão não é o que parece. Sentou-se em frente a ela, seus olhos estudando-a com aquele olhar clínico que só décadas de experiência podem conferir. Santiago me contou o que viu naquela noite. As marcas nas suas costas. Preciso examiná-las para confirmar suas suspeitas. Regina sentiu um nó na garganta. A ideia de se expor fisicamente diante de um estranho era aterrorizante. Mas a alternativa, viver sem respostas até que fosse tarde demais, era pior. Helena, espere lá fora, ordenou. Mas senhora, lá fora, Helena. Quando ficaram sozinhos, Dionísio ajudou Regina a se deitar na maca. Suas mãos se moveram com profissionalismo impecável enquanto examinava suas costas, seus dedos palpando cada vértebra com precisão cirúrgica. O silêncio era tenso. Regina podia sentir os batimentos do próprio coração ressoando em seus ouvidos. Finalmente, Dionísio parou. Sua expressão havia escurecido. Santiago tinha razão. Sua voz era grave, carregada de terríveis implicações. Há 2 marcas de punção na sua coluna lombar. Estão quase completamente cicatrizadas, mas são inconfundíveis para quem sabe o que procurar. Regina fechou os olhos com força, sentindo que o mundo desmoronava ao seu redor mais uma vez. O que isso significa exatamente? Dionísio a ajudou a se levantar antes de responder. Significa que alguém injetou uma substância diretamente no canal espinhal, provavelmente um agente neurotóxico que causou paralisia parcial. O fato de você sentir as pernas ocasionalmente, ter espasmos musculares, indica que o dano não é permanente em nível estrutural. É químico. As palavras flutuaram no ar, como sentenças de vida e morte simultâneas. Você está dizendo que minhas pernas não estão mortas? Que a paralisia foi induzida? Estou dizendo que há uma possibilidade real de que você possa recuperar a mobilidade. Dionísio escolheu suas palavras com cuidado. Mas primeiro precisamos identificar exatamente qual substância eles usaram. E para isso, preciso ter acesso aos seus exames médicos completos. Todos. Desde o dia do acidente até hoje. Regina sentiu algo que há anos não experimentava com tanta intensidade. Esperança. Esperança real, tangível, baseada em evidências e não em promessas vazias de médicos que só queriam o seu dinheiro. Eu tenho todos, cada análise, cada ressonância, cada estudo. Minha assistente pode consegui-los em horas. Bem, também preciso que você me diga tudo o que se lembra daquela noite. Cada detalhe, por mais insignificante que pareça. Regina franziu a testa, tentando penetrar a névoa que cobria suas memórias daquela noite fatídica. Lembro-me de estar em um jantar de negócios. Minha irmã Valentina estava lá, também meu advogado Aurélio Castro. Estávamos comemorando o fechamento de uma aquisição importante. Eu tomei uma taça de vinho, talvez 2, nada excessivo. Fez uma pausa, forçando a mente a ir mais fundo. Lembro-me de me sentir estranhamente cansada ao sair. Valentina se ofereceu para me levar, mas eu insisti em dirigir sozinha. Sempre fui teimosa. Alguém mais te ofereceu ajuda naquela noite?
Regina pensou intensamente. Uma lembrança nebulosa começou a tomar forma. Aurélio, meu advogado, me acompanhou até o carro. Ele disse que se certificaria de que ele pegasse bem porque ele estava dando problemas. Eu estava tão cansada que mal prestei atenção nela. Sentei-me no carro e, depois disso, tudo é escuridão. Dionísio e Santiago trocaram um olhar carregado de significado. Aurélio Castro teve acesso ao seu carro naquela noite. Ele ficou sozinho com ele, mesmo que por alguns minutos. Sim, suponho que sim. Eu entrei no restaurante para me despedir de alguns sócios enquanto ele revisava o motor. Mas Aurélio tem sido o advogado da minha família por 20 anos. É praticamente um tio para mim. Os piores inimigos são aqueles que parecem família, Dionísio murmurou. Antes que pudessem continuar, o som da porta principal abrindo interrompeu a conversa. Vozes alteradas vinham da sala. Não podem entrar assim. Esta é uma casa particular, era Helena, gritando com uma urgência que Regina nunca tinha ouvido dela. Santiago correu para a sala, seguido de perto pelo pai. Regina manobrou sua cadeira o mais rápido que pôde, com o coração batendo violentamente. O que eles encontraram os deixou paralisados. 2 homens estavam na sala. Vestiam-se de forma elegante e profissional, mas havia algo na postura deles, na forma como ocupavam o espaço, que gritava perigo. Um deles segurava Helena pelo braço, enquanto ela se debatia inutilmente. Senhora Montalbán, o mais alto dos homens falou com uma calma aterrorizante. Sua família está muito preocupada com você. Seu pai nos enviou para escoltá-la de volta para casa. Regina sentiu o frio do medo percorrer sua espinha. Conhecia esses homens. Eles faziam parte da equipe de segurança privada do pai dela, os mesmos que supostamente a protegiam. Não preciso de escolta. Estou perfeitamente bem. Com todo o respeito, senhora. Não foi uma sugestão. O homem avançou em direção a ela. Seu pai insiste. Santiago se interpôs entre Regina e os homens, seu corpo tenso como uma mola prestes a saltar. A senhora disse que não quer ir. Sugiro que respeitem a decisão dela. O homem riu sem humor. E quem és tu? O mecânico. Você acha que pode interferir em assuntos familiares? Acho que posso fazer o que for necessário para proteger alguém em minha casa. A tensão era insuportável. Camila, que estava escondida atrás de um sofá, começou a chorar silenciosamente. Dionísio pegou-a nos braços, protegendo-a com o corpo. Basta. Regina falou com a voz de comando que usava nas salas de reunião. Digam ao meu pai que eu irei vê-lo quando eu decidir. Não antes. O homem tirou um telefone do bolso. Talvez prefira dizer-lhe você mesma. Marcou um número e colocou o telefone no viva voz. 3 tons depois, uma voz que Regina conhecia muito bem encheu a sala. Regina, minha filha. Federico Montalbán soava preocupado, quase paternal. O que você está fazendo nesse lugar? Dizem que você tem passado tempo com pessoas inapropriadas. Pai, estou bem, só preciso de um pouco de espaço. Espaço. Federico repetiu a palavra como se fosse um insulto. Enquanto você busca espaço, há rumores circulando. Rumores sobre o seu acidente. Rumores que poderiam prejudicar seriamente nossa família e nosso negócio. Regina sentiu um arrepio. Que tipo de rumores? O tipo de rumores que surgem quando uma mulher na sua posição começa a fazer perguntas perigosas. Perguntas sobre coisas que deveriam permanecer enterradas. As palavras de seu pai caíram como pedras em um lago, criando ondas de implicações cada vez mais perturbadoras. O que você está dizendo exatamente, padre? Um silêncio longo e pesado. Estou dizendo que há verdades que é melhor não conhecer, filha. Estou dizendo que você deveria voltar para casa, esquecer essa loucura e se concentrar na sua recuperação com os médicos apropriados, não com mecânicos e fisioterapeutas aposentados. Regina olhou para Santiago, depois para Dionísio, depois para os homens que esperavam para levá-la. E naquele momento, algo se cristalizou em sua mente. Seu pai sabia. De alguma forma, Federico Montalbán sabia o que ela havia descoberto. E eu estava tentando silenciá-la. Não vou a lugar nenhum. Regina pronunciou cada palavra com clareza glacial. E se você enviar outra pessoa para me procurar, eu chamarei a polícia e contarei exatamente o que descobri sobre o meu acidente. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Você está cometendo um erro, Requina. A voz de Federico havia perdido todo o calor paternal. Agora era puro gelo.
Um erro que terá consequências. Você está me ameaçando, pai? Estou te avisando. O que você não compreende. Pessoas que não hesitarão em proteger seus interesses. Pessoas muito mais perigosas do que eu. A ligação caiu. Os dois homens olharam para Regina esperando instruções que não viriam mais de seu chefe. Já ouviram a senhora? Santiago deu um passo em direção a eles. É hora de vocês irem. Por um momento, pareceu que os homens não obedeceriam. Mas algo no olhar de Santiago, algo primitivo e perigoso, os fez reconsiderar. Soltaram Helena e saíram da casa sem dizer uma palavra. Quando a porta se fechou, o silêncio que restou era diferente. Era o silêncio antes de uma tempestade. O silêncio de quando tudo está prestes a mudar irreversivelmente. Helena correu tremendo em direção a Regina. Senhora, o que está acontecendo? Por que seu pai? Porque ele sabe. Regina a interrompeu. Sua voz, mal um sussurro. Meu pai sabe o que fizeram comigo e está tentando encobrir. As lágrimas que eu havia contido por 3 anos finalmente começaram a cair. Não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de traição, de uma dor tão profunda que não tinha nome. Camila soltou-se dos braços do avô e caminhou em direção a Regina. Sem dizer palavra, pegou na mão dela e segurou-a com a inocência de quem não entende o mal do mundo, mas sabe reconhecer quando alguém precisa de consolo. Não chore, senhora da cadeira rápida, disse suavemente. Meu pai diz que depois da chuva sempre sai o sol. Regina olhou para aquela menininha, com suas tranças desgrenhadas e seus olhos cheios de uma bondade que o mundo ainda não havia corrompido. E naquele momento ele soube que não podia desistir. Não só por ela mesma, mas por todas as pessoas como Camila, que ainda acreditavam que o bem podia vencer o mal. Seu pai é um homem sábio, Regina conseguiu dizer entre lágrimas. Eu sei, Camila sorriu. Por isso vai te ajudar a andar de novo. Ele conserta tudo o que está quebrado. Santiago ajoelhou-se ao lado delas, sua mão pousando suavemente sobre o ombro de Regina. Minha filha tem razão. Você não está sozinha nisso. Já não. E pela primeira vez em 3 anos, Regina Montalbán acreditou em alguém. Mas lá fora, em um carro estacionado a uma quadra de distância, alguém tirava fotos da casa. Alguém que agora tinha informações que mudariam o curso dos acontecimentos. E essa informação estava prestes a chegar às mãos da pessoa que menos deveria tê-la. 3 dias haviam se passado desde o confronto na casa de Dionísio. 3 dias em que Regina se recusou a voltar para sua mansão, instalando-se em um hotel discreto sob um nome falso. Helena havia conseguido todos os seus prontuários médicos, e Dionísio os estudava sem descanso, buscando a peça que faltava no quebra-cabeça. Santiago dividia seu tempo entre a oficina, sua filha e as visitas ao hotel onde Regina esperava respostas que pareciam nunca chegar. Mas naquela manhã, tudo mudou. O telefone de Regina tocou às 6 da manhã. Era um número que ela não reconhecia, mas algo a impulsionou a atender. Regina? A voz do outro lado era feminina, trêmula, familiar. Sou Patrícia, Patrícia Vega, sua antiga fisioterapeuta. Regina sentou-se na cama, completamente acordada. Patrícia, faz mais de 1 ano que você desapareceu sem explicação. Você deixou meu tratamento pela metade e nunca atendeu minhas ligações. Eu sei e sinto muito, Patrícia soluçava, mas não tive escolha. Me ameaçaram, Regina. Me disseram que se eu continuasse a me relacionar com você, se eu continuasse a progredir com você, algo terrível aconteceria com minha família. O coração de Regina batia forte. Quem te ameaçou? Um silêncio longo e carregado de medo. Sua irmã, Valentina. As palavras atingiram Regina como um raio. Isso não pode ser. Valentina pode ser muitas coisas, mas ela não... Ela foi quem me contratou originalmente. Patrícia interrompeu. Eu pensei que fosse um gesto de amor. Uma irmã procurando a melhor terapeuta para ajudar a outra. Mas depois de 3 meses de tratamento, quando você começou a mostrar sinais de recuperação, quando suas pernas começaram a responder aos estímulos, Patrícia fez uma pausa para controlar seus soluços. Valentina veio ao meu consultório. Me mostrou fotografias dos meus filhos entrando na escola, do meu marido no trabalho, da minha mãe no mercado. Ela me disse que se eu continuasse o tratamento, se isso te ajudasse a andar novamente, essas fotografias seriam as últimas que ela tiraria deles com vida.
Regina sentiu náuseas. O mundo girava ao seu redor sem controle. Por que você me conta isso agora? Depois de tanto tempo? Porque vi as notícias. Sei que você está investigando seu acidente, e como Valentina veio me ver novamente há 2 dias, ela me pediu para mentir, para dizer publicamente que sua paralisia é irreversível, que você nunca mostrou nenhum progresso. Ela quer destruir qualquer esperança que você tenha. Regina apertou o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Você tem provas do que está dizendo? Tenho tudo. Gravações de nossas sessões onde você respondia claramente aos tratamentos. Vídeos das suas pernas se movendo. E tenho gravado a conversa onde Valentina me ameaçou. Gravei sem que ela soubesse, como um seguro, caso algum dia eu precisasse me proteger. Pela primeira vez em dias, Regina sentiu que o quebra-cabeça começava a tomar forma. Onde você está agora? Em um motel nos arredores da cidade. Tenho medo, Regina. Acho que estão me seguindo. Preciso que alguém venha me buscar e buscar essas provas antes que seja tarde demais. Dê-me o endereço. Vou para lá. Não, não você. Envie alguém de confiança. Alguém que Valentina não conheça. Se ela descobrir que estou falando com você, não sei do que ela será capaz. Regina pensou imediatamente em Santiago. Tenho a pessoa certa. Aguenta, Patrícia. Vamos te tirar daí. 20 minutos depois, Santiago dirigia para as afueras da cidade, enquanto Regina lhe explicava tudo por telefone. Helena permaneceu no hotel com ela, ambas prendendo a respiração a cada atualização. Estou chegando ao motel. A voz de Santiago soava tensa. É um lugar bastante isolado. Só há 3 carros no estacionamento. Tenha cuidado. Não sabemos quem mais pode estar vigiando. Santiago estacionou e caminhou em direção ao quarto que Patrícia havia indicado. Bateu na porta 3 vezes como tinham combinado. A porta abriu-se apenas uma fresta. Os olhos aterrorizados de Patrícia o avaliaram rapidamente. Santiago Herrera? Sou eu. Regina me enviou. Patrícia abriu a porta completamente, revelando um quarto bagunçado e uma mala meio arrumada. Parecia que não dormia há dias. Obrigado por vir. Aqui está tudo. Ele entregou um envelope grosso e um pendrive. As gravações, os vídeos, tudo. É o suficiente para destruir Valentina. Mas há algo mais. Algo que descobri enquanto reunia tudo isso. O quê? Patrícia olhou para a janela como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Valentina não agiu sozinha. Ela não tem os conhecimentos médicos para planejar algo assim. Alguém forneceu a substância que eles usaram em Regina. Alguém com acesso a produtos químicos controlados? Quem? O Dr. Marcos Aguirre, o neurologista da Regina. Santiago sentiu o chão se mover sob seus pés. O médico que a tem tratado todo esse tempo? Quem lhe disse que você só tem 6 meses? O mesmo. Encontrei e-mails entre ele e Valentina. Aguirre foi quem sintetizou o composto que paralisou Regina. E ele tem administrado medicamentos que mantêm o efeito, fazendo-o acreditar que sua condição é permanente quando, na verdade, ele mesmo a está perpetuando. A magnitude da conspiração era monstruosa. O próprio médico de Regina fazia parte do plano para mantê-la naquela cadeira. Temos que ir, agora. Santiago pegou Patrícia pelo braço, mas quando abriram a porta, encontraram-se cara a cara com 2 figuras que bloqueavam a saída. Aurélio Castro, o advogado da família Montalbán, sorria com aquela expressão de serpente que Santiago havia aprendido a reconhecer. Ao seu lado, um homem corpulento que claramente não estava ali para conversar. Senhor Herrera, Aurélio falou com calma glacial. Que conveniente encontrá-lo aqui. Nos poupa o trabalho de procurá-lo. Santiago colocou-se em frente a Patrícia, protegendo-a com o corpo. Não vão tocá-la. Que nobre! O mecânico a fazer-se de herói outra vez. Aurélio riu sem humor. Mas temo que desta vez não haja desfiladeiro de onde escapar. Desta vez as coisas serão feitas de forma mais limpa. Foi você? Santiago cuspiu as palavras. Aquela noite. Você manipulou o carro da Regina. Você a deixou para morrer. O sorriso de Aurélio se alargou. Eu só fiz o meu trabalho. Segui as instruções. O verdadeiro plano foi ideia de alguém muito mais próximo de Regina do que você imagina. Valentina. Valentina é uma peão útil, mas não tem a visão completa. Ela só queria o controle da empresa, o dinheiro, o poder que Regina sempre teve e ela nunca alcançou. Então quem?
Aurélio inclinou a cabeça como se estivesse considerando quanta informação revelar. Você realmente acha que Federico Montalbán construiu um império do nada? Que uma família sem conexões chegou onde está apenas com trabalho duro? Santiago sentiu um arrepio percorrer suas costas. Fale claro. Federico tem sócios muito poderosos que investiram em sua empresa há décadas. Sócios que esperavam que o Império Montalbán fosse herdado por outra pessoa, mais maleável que Regina. Alguém como Valentina, que pode ser controlada. Regina é inteligente demais, independente demais. Representa um risco para certos interesses. Então o acidente foi uma solução elegante. Regina fora do caminho, mas não morta. Uma tragédia que geraria simpatia pública enquanto Valentina assumia o controle gradualmente. Ninguém suspeitaria de nada. Patrícia tremia atrás de Santiago. Exceto que Regina não morreu, ela sussurrou. E agora ele está descobrindo tudo. Aurélio olhou para ela com desdém. Um erro que estamos prestes a corrigir. Começando por vocês dois. O homem corpulento avançou em direção a eles. Santiago avaliou suas opções em uma fração de segundo. A janela traseira era sua única saída. Corre! Gritou para Patrícia enquanto jogava uma cadeira contra o homem, ganhando segundos preciosos. Quebrou a janela com o cotovelo e ajudou Patrícia a sair primeiro. Sentiu mãos agarrando sua camisa, mas se contorceu para se libertar, caindo no chão externo com um baque que lhe tirou o ar dos pulmões. Para o carro! Agora! Correram como nunca tinham corrido. Santiago ligou o veículo quando Aurélio e seu acompanhante saíam pela porta principal do motel. Pelo espelho retrovisor, viu Aurélio tirando o telefone, provavelmente chamando reforços. Você tem o envelope e o pendrive. Patrícia assentiu, agarrando os documentos como se sua vida dependesse disso, porque provavelmente era assim. Temos que chegar onde Regina agora. A viagem de volta foi uma eternidade comprimida em 40 minutos. Santiago dirigia com uma mão enquanto com a outra ligava para Regina, explicando a toda velocidade o que havia descoberto. A Aguirre faz parte disso, repetia Regina do outro lado, sua voz misturando incredulidade com fúria. Meu próprio médico. O homem em quem confiei minha recuperação por 3 anos. Há mais, Regina. Aurélio mencionou sócios do seu pai. Gente poderosa que investiu no Império Montalbán há décadas. Gente que quer a Valentina no controle porque pode manipulá-la. O silêncio do outro lado era denso, carregado de revelações processando-se a uma velocidade vertiginosa. Preciso falar com meu pai, Regina finalmente disse, cara a cara. Preciso saber o quanto ele realmente sabe. Se é cúmplice ou se também está sendo manipulado. É perigoso. Tudo é perigoso agora. Mas Federico Montalbán é meu pai, e antes de destruir minha família, preciso saber se resta algo que vale a pena salvar. Santiago chegou ao hotel com Patrícia. Subiram rapidamente para o quarto onde Regina e Helena esperavam. O encontro foi tenso, emocional. Patrícia chorava enquanto mostrava a Regina os vídeos de suas sessões de terapia. Na tela, Regina via algo que lhe fizeram acreditar ser impossível. Suas próprias pernas se movendo, respondendo a estímulos, mostrando sinais claros de recuperação que haviam sido deliberadamente ocultados e sabotados. Você podia andar. Patrícia soluçava. Você estava a caminho de se recuperar completamente. E eles o detiveram. Roubaram seu futuro. Regina assistia aos vídeos com lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. 3 anos. 3 anos da sua vida. Perdidos. 3 anos acreditando que estava condenada àquela cadeira, quando a verdade era que sua própria irmã, seu próprio médico, haviam conspirado para mantê-la prisioneira em seu próprio corpo. Vou destruí-los. Sua voz era gelo puro. A todos eles. Mas primeiro preciso ver meu pai. Regina, você não pode ir sozinha. Santiago protestou. Não irei sozinha. Irás comigo. Ela o olhou com uma determinação que não admitia discussão. Você é a única testemunha daquela noite. O único que pode confrontá-lo com a verdade do que realmente aconteceu. Helena interveio preocupada. Senhora, a mansão estará vigiada. Valentina provavelmente já sabe que Patrícia escapou. Eles estarão esperando por ela. Então que esperem. Regina virou sua cadeira para a porta, porque Regina Montalbán está prestes a voltar para casa. E desta vez não venho pedir permissão. Venho buscar o que é meu.
Enquanto se preparavam para partir, ninguém notou o pequeno dispositivo de rastreamento colado no interior da bolsa de Patrícia. Um dispositivo que transmitia sua localização exata desde o momento em que Aurélio o colocou durante a luta no motel. E em algum lugar da cidade, Valentina Montalbán ouvia cada palavra que diziam através do microfone escondido naquele mesmo dispositivo. Sua irmã vinha confrontar o pai. Perfeito. Porque Federico Montalbán estava em coma induzido há 3 dias em uma clínica particular. Depois que Valentina decidiu que ele também havia se tornado um cabo solto. E ninguém sabia, exceto ela. A armadilha estava pronta. E Regina caminhava diretamente para ela. O Bentley atravessou os portões da mansão Montalbán ao pôr do sol. O céu estava tingido de laranja e vermelho, como se o próprio universo soubesse que sangue estava prestes a ser derramado, embora não do tipo visível. Regina observava a casa onde havia crescido com olhos novos. Cada janela, cada coluna, cada metro daquele jardim perfeitamente cuidado, agora lhe parecia parte de uma prisão elaborada, uma gaiola dourada que ele confundira com um lar durante 42 anos. Santiago dirigia em silêncio, com os nós dos dedos brancos no volante. Helena estava no banco de trás, agarrando o telefone como se fosse uma arma. Patrícia havia ficado sob a proteção de Dionísio, junto com todas as provas que haviam reunido. Se algo der errado, Regina falou sem desviar o olhar da mansão. Dionísio sabe o que fazer com a evidência. Ele a enviará a todos os meios de comunicação do país simultaneamente. Nada vai dar errado, Santiago respondeu, embora sua voz carecesse de convicção. Nós dois sabemos que isso é mentira, mas aprecio a tentativa. O carro parou em frente à entrada principal. 2 guardas de segurança que Regina não reconhecia flanqueavam a porta. Novos, provavelmente leais a Valentina. Senhora Montalbán. Um deles se aproximou quando Helena desdobrou a rampa. Sua irmã está esperando por ela no estúdio. E meu pai? Os guardas trocaram um olhar fugaz que não passou despercebido. O senhor Federico não está disponível no momento. Onde está? Essa informação só pode ser fornecida pela senhorita Valentina. Regina sentiu um nó se formando em seu estômago. Algo estava muito errado. Seu pai jamais delegava o controle da mansão. Jamais estava indisponível para ela. Vamos, ordenou rolando sua cadeira para a entrada. O interior da mansão estava estranhamente silencioso. O pessoal de serviço, normalmente presente em cada esquina, havia desaparecido. Só o eco das rodas de Regina sobre o mármore italiano quebrava o silêncio sepulcral. O escritório de Federico Montalbán era uma sala imponente, cheia de livros encadernados em couro, retratos de família e troféus de uma vida dedicada a construir um império. Mas quando Regina cruzou o limiar, não foi seu pai quem a esperava atrás da escrivaninha. Era Valentina. Sua irmã mais nova estava sentada na poltrona de couro que sempre pertencera a Frederico, com as pernas cruzadas e uma taça de vinho na mão. Vestia-se com elegância calculada, e sua expressão era a de alguém que esperou por este momento durante muito tempo. Querida irmã, Valentina sorriu sem calor. Finalmente você decidiu voltar para casa. Onde está o nosso pai? Direto ao ponto. Sempre tão previsível, Regina. Valentina levantou-se da poltrona e caminhou em direção à janela que dava para o jardim dos fundos. Santiago permaneceu perto de Regina, cada músculo do seu corpo tenso e alerta. Papai teve um incidente há 3 dias. O coração dele, você sabe. Tantos anos de estresse finalmente lhe passaram a conta. Regina sentiu o ar abandonar seus pulmões. Ele está morto? Não exatamente. Valentina virou-se e havia algo perturbador em sua calma. Está em uma clínica particular, em coma induzido. Os médicos dizem que as chances de acordar são mínimas. O que você fez com ele? A máscara de cordialidade de Valentina rachou por um momento, revelando algo sombrio por baixo. Eu? Nada. Papai simplesmente tomou muitos de seus medicamentos para o coração. Um acidente trágico, igual que o seu há 3 anos. As palavras flutuaram no ar como veneno. Você o envenenou. Regina sentiu a fúria crescendo em seu peito. Assim como você me envenenou. Envenenar é uma palavra tão feia. Prefiro dizer que acelerei o inevitável. Valentina voltou para a mesa, abrindo uma gaveta de onde tirou uma pasta. Papai estava se tornando um problema. Começou a fazer perguntas sobre o seu acidente. Começou a suspeitar.
Ele até contratou um detetive particular sem me dizer nada. Ele jogou a pasta sobre a mesa. O investigador encontrou a testemunha misteriosa daquela noite. Seu mecânico. Olhou para Santiago com desprezo. Papai estava prestes a contatá-lo quando eu tive que intervir. Regina pegou a pasta com as mãos trêmulas. Dentro havia fotografias de Santiago, de sua casa, de Camila entrando na escola, relatórios detalhados sobre sua rotina diária. Federico estava procurando a verdade. Papai queria saber o que realmente aconteceu com você. Regina murmurou, processando as implicações. Ele não sabia. Claro que não sabia. Federico Montalbán é muitas coisas, mas não é um monstro. Nunca teria permitido que machucassem sua preciosa primogênita. O veneno na voz de Valentina era palpável. Sua preciosa Regina, a brilhante, a herdeira perfeita, a que sempre teve tudo enquanto eu vivia na sombra dela. É por ciúmes? Regina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você me condenou a uma cadeira de rodas porque estava com ciúmes? Ciumenta! Valentina bateu na mesa com a palma da mão. Você não tem ideia do que é ser a segunda filha de Federico Montalbán. Ser invisível enquanto você recebia toda a atenção, todos os elogios, todo o poder. Sua compostura havia se desintegrado completamente. Anos de ressentimento acumulado finalmente transbordavam. Eu trabalhei tão duro quanto você. Fui às mesmas escolas. Obtive as mesmas notas. Mas para o papai só existia você. Regina isto, Regina aquilo, Regina herdará o império. E a Valentina? Valentina cuidará das finanças, como uma funcionária, como uma secretária glorificada. Isso não justifica o que você fez. Justificar? Valentina riu amargamente. Não preciso me justificar para você. Não, quando eu tenho todo o controle agora. Papai está fora do jogo. Você está naquela cadeira. E eu finalmente tenho o que sempre deveria ter. Você não tem nada. Santiago falou pela primeira vez, sua voz cortando o ar. Temos todas as provas do que você fez. Gravações, testemunhos, documentos. Se você não sair disso nas próximas horas, tudo será tornado público. Valentina olhou para ele como se só agora tivesse notado sua presença. Ah, sim, as famosas provas. Patrícia, os vídeos, os e-mails do Aguirre. Tirou o telefone e colocou-o sobre a mesa. Estou ouvindo tudo, sabem? O rastreador na bolsa de Patrícia foi muito útil. A cor esvaiu-se do rosto de Regina. Já enviei pessoas para a casa do velho fisioterapeuta. Para quando seus reforços chegarem, se é que chegarem, tanto ele quanto Patrícia estarão indispostos. Não. Regina sentiu pânico genuíno pela primeira vez. Camila está naquela casa. A menina é um dano colateral. Lamentável, mas necessário. Santiago se lançou em direção a Valentina, mas antes que pudesse alcançá-la, 4 homens emergiram das sombras do estúdio. 2 o seguraram, enquanto os outros apontavam armas para Regina e Helena. Você realmente achou que eu ia te deixar entrar na minha casa sem precauções? Valentina caminhou em direção a Santiago, que lutava inutilmente. Você é corajoso, admito, mas coragem sem cérebro é apenas estupidez. Se você machucar minha filha ou meu pai, Santiago rosnou entre dentes. Juro que não haverá lugar neste mundo onde você possa se esconder. Ameaças vazias de um homem impotente. Valentina virou-se para Regina. E agora, querida irmã, temos assuntos a resolver. Você vai assinar a transferência de todas as suas ações para o meu nome. Você vai renunciar publicamente a qualquer reivindicação sobre o império familiar. Que você vai desaparecer. E se eu me recusar? Então começarei pela menina, depois pelo velho, depois pela Patrícia. E quando você tiver visto todos que tentaram te ajudar sofrer, finalmente terminarei com você. Regina olhou para a irmã, buscando algum rastro da menina com quem havia crescido. Algum vestígio de humanidade, mas só encontrou vazio. Por que tanto ódio, Valentina? Eu sempre te quis. Sempre tentei te incluir. Incluam-me. Valentina cuspiu a palavra. Me incluía como se incluía um animal de estimação, com tapinhas na cabeça enquanto você tomava todas as decisões importantes. Você sabe o quão humilhante era sentar em reuniões onde todos esperavam sua opinião e a minha era irrelevante? Eu não controlava isso. Era o papai quem. Papai fazia o que você queria. Todo mundo fazia o que a perfeita Regina queria. Mas isso acabou.
Agora o mundo fará o que eu quiser. Enquanto Valentina desabafava anos de ressentimento, Helena vinha se movendo imperceptivelmente em direção à porta. Ninguém a vigiava. Era invisível, como sempre fora. Só mais uma assistente sem importância. Mas Helena tinha sido assistente de Regina durante 15 anos. E nesses 15 anos, ele havia aprendido cada segredo da mansão Montalban, incluindo o código da sala de pânico que Federico havia instalado após uma tentativa de sequestro há uma década. Um quarto que ninguém, nem mesmo Valentina, sabia que existia. Helena desapareceu pela porta sem que ninguém notasse. No estudo, Valentina continuava seu monólogo, absorta demais em sua vitória para perceber a ausência. Os sócios do meu pai já aceitaram trabalhar comigo. São homens práticos. Não importa quem esteja no comando, desde que o dinheiro continue fluindo. E comigo fluirá, mais do que nunca. Quem são esses parceiros? Regina precisava mantê-la falando. Cada segundo ganho era uma oportunidade. Valentina considerou a pergunta. Por que não? Não é como se você pudesse fazer algo com a informação. Serviu-se mais vinho. São investidores que ajudaram o papai a construir o império há 30 anos em troca de seu capital inicial. Recebem uma porcentagem de todos os lucros, mas também têm outros negócios. Negócios que precisam de uma fachada respeitável. Lavagem de dinheiro. Regina compreendeu que o império familiar é uma fachada para lavar dinheiro, entre outras coisas. O papai sabia disso, é claro, mas escolheu olhar para o outro lado porque lhe convinha. Hipócrita até o fim. E você está disposta a continuar com isso? Estou disposta a fazer o que for necessário para ter o poder que me negaram a vida toda. Valentina bebeu de sua taça. Agora chega de conversa. Assine os documentos. Colocou um maço de papéis legais diante de Regina. E se eu os assinar, você deixará todos irem? A Santiago, a sua família, a Patrícia? Claro. Valentina sorriu. Você tem minha palavra. Sua palavra não vale nada. Então, suponho que teremos que fazer as coisas da maneira difícil. Ele fez um sinal para um de seus homens, que apontou a arma diretamente para a cabeça de Santiago. Assine ou começo a matar. Regina olhou para Santiago. Em seus olhos não havia medo, apenas determinação. Uma leve negação com a cabeça. Não assine, dizia aquele gesto. Não importa o que aconteça, mas Regina não podia permitir que ele morresse, não depois de tudo o que ele havia sacrificado por ela. Ele pegou a caneta. Regina, não! Santiago gritou. Cale-se, ordenou Valentina. Firma, irmã. A mão de Regina tremia enquanto ela aproximava a caneta do papel. Uma assinatura e tudo estaria terminado. Que diabos? Valentina gritou. Sons de luta, golpes, gritos confusos na escuridão. E então, uma voz amplificada ecoou por toda a casa, vinda do sistema de intercomunicação que Frederico havia instalado anos atrás. Polícia, a mansão está cercada. Entreguem-se pacificamente. Quando as luzes de emergência se acenderam segundos depois, revelaram uma cena caótica. 2 dos homens de Valentina estavam no chão desarmados. Santiago havia conseguido se libertar e tinha o terceiro imobilizado. O quarto havia desaparecido, provavelmente fugindo. Valentina olhava ao redor com olhos selvagens, buscando uma saída que já não existia. Como? A voz dela quebrou. Helena apareceu na porta, seguida por vários policiais, e, para surpresa de todos, Dionísio Herrera com Camila nos braços. A menina estava assustada, mas ilesa. O quarto do pânico tem linha direta com a polícia, explicou Helena, permitindo-se um pequeno sorriso de satisfação. E comunicação externa de emergência. Liguei para o Dionísio assim que entrei. Seus homens nunca chegaram à casa. Valentina recuou para a janela, seu mundo desmoronando ao seu redor. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Valentina Montalban. Um oficial se aproximou com algemas na mão. Fica detida por tentativa de assassinato, sequestro, extorsão e conspiração. Tem direito a ficar em silêncio. Isso não acabou, Valentina gritou enquanto a algemavam. Tenho aliados, eu tenho poder. Isso não acabou. Enquanto a arrastavam para fora do estúdio, seu olhar cruzou com o de Regina pela última vez. Não havia arrependimento naqueles olhos. Sódio puro e inabalável. Santiago correu para Camila, pegando-a nos braços e abraçando-a com uma intensidade que fez Regina chorar. Você está bem, meu amor? Te fizeram mal?
Estou bem, pai. O avô Dionísio nos protegeu. Ele disse que você viria. E você veio. Dionísio aproximou-se de Regina, sua expressão séria, mas com um brilho de esperança nos olhos. Enquanto esperava a ligação da Helena, estive analisando os arquivos médicos que conseguimos e encontrei algo importante. O quê? O composto que usaram em você. Identifiquei-o e conheço o antídoto. Regina sentiu o coração parar. Estou dizendo que há uma possibilidade real de você voltar a andar, Regina. Mas o tratamento será longo, doloroso e não há garantias. Você está disposta a tentar? Pela primeira vez em 3 anos, Regina Montalbán sentiu algo que acreditava ter perdido para sempre. Esperança genuína. Sim, sussurrou com lágrimas rolando pelas bochechas. Estou disposta a tudo. Mas enquanto a polícia levava Valentina e o caos começava a se acalmar, ninguém notou que Aurélio Castro havia escapado na confusão. E ninguém viu a mensagem que ele enviou antes de desaparecer na noite. Valentina caiu. O plano B está ativado. A verdade sobre os Morrison não pode vir à tona. Os Morrison, um número que Regina nunca tinha ouvido, mas que mudaria tudo o que ela achava saber sobre sua família. O hospital privado Santa Clara cheirava a desinfetante e segredos enterrados. Regina rodava sua cadeira pelo corredor do 3º andar, ladeada por Santiago e Helena, enquanto 2 policiais os escoltavam até o quarto onde Federico Montalbán permanecia conectado a máquinas que respiravam por ele. Haviam-se passado 48 horas desde a captura de Valentina, 48 horas de interrogatórios, declarações e revelações que abalaram os alicerces de tudo o que Regina acreditava saber sobre sua família. E agora, finalmente, os médicos conseguiram reverter o coma induzido. Federico estava acordando. A porta do quarto se abriu e Regina prendeu a respiração. Seu pai jazia na cama, pálido, envelhecido, conectado a monitores que emitiam bips constantes, mas seus olhos estavam abertos, e quando viram Regina, encheram-se de lágrimas. Filha, sua voz era apenas um sussurro rouco. Você está viva. Regina sentiu um nó na garganta. Apesar de tudo, apesar das suspeitas, das acusações, das ameaças telefônicas, ver o pai tão frágil despertava emoções que ele achava ter enterrado. Estou viva, papai. Graças a pessoas que não têm nada a ver com a nossa família. Federico fechou os olhos com força, e quando ele os abriu, eles estavam cheios de uma dor que ia além do físico. Eu sei de tudo. Valentina, minha própria filha, está detida. A polícia tem todas as provas. Não é suficiente. Federico tentou se levantar, mas os monitores começaram a emitir alarmes. Uma enfermeira entrou correndo, estabilizando-o antes de se retirar com um olhar de advertência. Pai, você precisa descansar. Não há tempo para descansar. Federico estendeu sua mão trêmula em direção a Regina. Há coisas que você precisa saber, coisas que eu deveria ter te contado há anos, coisas que explicam tudo o que aconteceu. Regina olhou para Santiago, que assentiu levemente. Ele pegou a mão do pai, sentindo o quão fria e frágil ela estava. Então, fale. Federico respirou fundo, reunindo forças para desenterrar segredos que guardara por décadas. Há 35 anos, eu não era ninguém. Um contador sem futuro, trabalhando para uma empresa de importação. Estava desesperado para progredir, para construir algo. E então conheci os Morrison. O nome caiu como uma pedra em água parada. Os Morrison. As mesmas palavras que Aurélio havia mencionado em sua mensagem antes de desaparecer. Quem são os Morrison? Regina perguntou. Uma família britânica com negócios em toda a América Latina. Ofereceram-me uma sociedade, capital ilimitado para construir meu império automotivo. Em troca, eu lhes forneceria uma fachada legítima para movimentar seu dinheiro. Lavagem de dinheiro. Regina completou, confirmando o que Valentina havia revelado. No começo, eu disse a mim mesmo que era só temporário, que quando eu tivesse o suficiente, me afastaria deles. Mas os Morrison não são o tipo de parceiros de quem se afasta. Federico fez uma pausa, sua respiração tornando-se laboriosa. Quando você nasceu, soube que tinha cometido o pior erro da minha vida, porque agora tinha algo a perder. Eles sabiam disso. Me usaram como ameaça? Sempre. Toda vez que tentei me distanciar, me lembravam que tinham olhos em você,
na sua escola, nas suas atividades. Fotografias suas chegavam ao meu escritório como avisos silenciosos. Regina sentiu um arrepio. Toda a sua vida tinha sido observada, vigiada, usada como uma corrente para manter o pai preso a criminosos. Por que você não me disse? Por que nunca? Porque eu estava com medo. Federico soluçou abertamente. Medo de que te afastassem de mim. Medo de que te fizessem mal. Pensei que mantendo você por perto, dentro do negócio, eu poderia protegê-lo melhor. Que bobo eu fui. E a Valentina? Ela sabia dos Morrison. Federico negou com a cabeça. No início, mas há 5 anos, quando você começou a assumir mais controle da empresa, os Morrison ficaram preocupados. Você é inteligente demais, honesta demais. Sabiam que eventualmente descobririas as irregularidades nos livros. Então eles entraram em contato com Valentina. Eles a compraram. Ofereceram-lhe o que ela sempre quis: poder, reconhecimento, ser a herdeira em vez da sombra. E Valentina, cheia de ressentimento, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, toda a dor, toda a traição. Tudo se resumia à ganância e inveja alimentadas por criminosos internacionais. O acidente foi ideia dos Morrison, Federico continuou. Mas Valentina o executou com a ajuda de Aurélio e Aguirre. Queriam te deixar fora do negócio sem te matar, porque sua morte teria gerado muita atenção. Uma tragédia que te incapacitasse era a solução perfeita. E você não sabia de nada. Nada. Me disseram que foi um acidente, que você perdeu o controle por fadiga. Eu estava arrasado. Passei meses sem conseguir funcionar. E enquanto isso, Valentina começou a tomar decisões por você, exatamente como os Morrison haviam planejado. Federico apertou a mão de Regina com uma força surpreendente para seu estado, mas há 1 mês encontrei algo. Um e-mail que Valentina esqueceu de apagar. Mencionava Aguirre e um tratamento que devia ser mantido. Comecei a investigar em segredo. Contratei um detetive particular. E então, Valentina te envenenou antes que você pudesse agir. Minha própria filha. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Federico. A menina que carreguei nos braços, que levei para o primeiro dia de escola, olhou nos meus olhos enquanto me dava o café naquela manhã, e eu nem sequer suspeitei. O silêncio que se seguiu foi devastador. Regina olhava para o pai com uma mistura de emoções que não conseguia processar. Raiva pelos segredos, dor pela traição e algo que se assemelhava perigosamente à compaixão. Onde está o Aurélio? Perguntou finalmente. Não sei, mas se ele conseguiu escapar, ele irá com os Morrison. Eles são a única proteção dela agora. Federico olhou para ela com urgência. Regina, você tem que entender uma coisa. Os Morrison não vão parar. Valentina era apenas uma ferramenta. Agora que ela está capturada, eles procurarão outra forma de controlar o império. Ou de destruí-lo. O que você sugere? Que você faça o que eu nunca tive coragem de fazer. Que você os exponha. Que você destrua tudo o que eu construí se for necessário. Mas que você se livre deles para sempre. Isso significaria destruir também o seu legado. Federico sorriu tristemente. Meu legado já está destruído, filha. Eu o destruí há 35 anos quando aceitei aquele primeiro cheque. A única coisa que resta salvar é você. Recostou-se no travesseiro, exausto pela confissão. E há mais uma coisa, algo que você precisa saber sobre sua mãe. Regina se tensou. Sua mãe havia falecido quando ela tinha 12 anos, supostamente de uma doença cardíaca. Sua mãe descobriu a verdade sobre os Morrison. Ele encontrou documentos que eu havia escondido e decidiu que ia denunciá-los. O mundo de Regina parou. O que você está dizendo? Sua mãe não morreu de uma doença, Regina. Os Morrison a silenciaram. E eu não pude fazer nada para impedir. O grito que escapou da garganta de Regina não era humano. Era o som de um coração se quebrando em 1000 pedaços. De uma ferida que eu achava fechada, abrindo-se novamente com uma violência inesperada. Santiago correu para ela, segurando-a enquanto seu corpo tremia com soluços incontroláveis. Helena chorava silenciosamente no canto e Federico, em sua cama de hospital, observava o resultado devastador de décadas de mentiras finalmente vindo à tona. Sinto muito, Federico repetia como um mantra. Sinto muito, filha. Sinto muito. Passaram-se minutos que pareceram horas
antes que Regina pudesse falar novamente. Quando ele fez isso, sua voz era de aço. Dê-me tudo, cada documento, cada nome, cada transação, tudo o que você tiver sobre os Morrison. No meu escritório há um cofre escondido. O código é a sua data de nascimento. Lá você encontrará tudo, registros de 35 anos de negócios com eles. Regina enxugou as lágrimas com o dorso da mão. A mulher que havia entrado naquele quarto não existia mais. Em vez disso, havia alguém mais forte. Alguém que tinha tocado o fundo da dor e decidido usar essa dor como combustível. Eles vão cair. Pronunciou cada palavra como uma sentença. Todos eles. Por mamãe, por mim. Por cada vida que destruíram. Tenha cuidado, filha. São perigosos. Eu também sou perigosa agora, papai. A diferença é que eu tenho algo que eles não têm. O quê? Nada a perder. Virou-se para Santiago. Preciso ir ao escritório do meu pai, agora. Regina, você acabou de receber notícias devastadoras. Talvez você devesse... Não há tempo. Aurélio sabe que Valentina foi capturada. Provavelmente já contatou os Morrison. Cada minuto que perdemos é um minuto que eles têm para destruir evidências ou escapar. Santiago assentiu, reconhecendo a determinação em seus olhos. Então vamos. Antes de sair, Regina virou-se para o pai uma última vez. Vou destruir tudo o que você construiu com os Morrison. Cada centavo sujo, cada conexão corrupta. Quando terminar, não restará nada do Império Montalbán como o conhecemos. Eu sei. E você concorda? Federico olhou para ela com olhos cheios de um amor que ele teve medo demais de demonstrar durante toda a sua vida. Estou orgulhoso. Pela primeira vez em 35 anos, posso dizer que estou verdadeiramente orgulhoso de algo relacionado a esta família. De ti, Regina. Da mulher corajosa que você se tornou apesar de tudo o que eu fiz a você. Regina não respondeu. Não podia. As palavras estavam presas atrás de um muro de emoções complexas demais para expressar. Simplesmente assentiu e saiu da sala. No corredor, Dionísio esperava com notícias que mudariam tudo mais uma vez. Regina, recebi os resultados do laboratório. Analisei a substância que encontramos em seus exames de sangue, comparando-a com o que Aguirre administrava a você. E daí? É um composto neurotóxico projetado para bloquear sinais nervosos específicos. Mas aqui está o importante. O efeito é completamente reversível. Regina sentiu que seus joelhos enfraqueciam. Tem certeza? 100%. Vi casos semelhantes em veteranos. Com o tratamento adequado e reabilitação intensiva, há uma probabilidade muito alta de que você recupere a mobilidade completa de suas pernas. Quanto tempo? Semanas, talvez meses. Depende de como seu corpo reage. Mas Regina... Dionísio ajoelhou-se diante de sua cadeira, olhando-a diretamente nos olhos. Você vai voltar a andar. Eu te prometo. As lágrimas que Regina havia tentado conter voltaram a fluir. Mas desta vez não eram de dor. Eram de algo que eu tinha acreditado perdido para sempre. Esperança. Santiago pegou na mão dela. Eu te disse que podia te ajudar a andar. Você se lembra? Regina soltou uma risada misturada com choro. Eu ri de você. Eu me zoei na frente de todos. Eu sei. E quando você andar de novo, poderá rir de mim o quanto quiser. Não. Regina apertou a mão dela. Quando eu voltar a andar, a primeira coisa que farei será te abraçar, porque você me devolveu algo que eu achava morto, a fé de que existem pessoas boas neste mundo. Camila apareceu correndo pelo corredor, escapando da supervisão de uma enfermeira. Pai, a senhora da cadeira rápida. Já consegue andar? Santiago a pegou no colo. Ainda não, meu amor, mas logo. Você me promete? Eu prometo. Camila olhou para Regina com aqueles olhos cheios de esperança infantil. Quando você andar, você me ensina a dirigir sua cadeira? Você prometeu que eu podia experimentar. Regina sorriu através das lágrimas. Quando eu andar, te darei a cadeira, para que você possa usá-la sempre que quiser. Os olhos de Camila brilharam como nunca antes. É a melhor promessa do mundo. E naquele momento, cercada por pessoas que haviam arriscado tudo por ela, Regina Montalbán tomou uma decisão. Não só ia voltar a andar, como ia correr. Ele ia perseguir cada pessoa que havia destruído a vida dele e a de sua família. E quando os alcançassem, eles iam desejar nunca ter ouvido falar do nome dele. Mas primeiro, eu tinha um cofre para abrir. E segredos de 35 anos que finalmente viriam à tona.
O que nenhum deles sabia era que naquele mesmo momento, em um aeroporto privado nos arredores da cidade, Aurélio Castro embarcava em um avião com destino a Londres, e no seu telefone, uma mensagem de texto de um número não identificado. O plano B está em andamento. A menina é a chave. Capturem-na antes do amanhecer. A menina, Camila. A tempestade não havia terminado. Só estava começando. A ligação chegou às 3 da manhã. Santiago acordou com o coração acelerado, o telefone vibrando na mesinha de cabeceira. O número era desconhecido, mas algo em seu instinto gritava para que ele atendesse. Santiago Herrera? Uma voz masculina com sotaque britânico pronunciou seu nome com precisão cortante. Temos algo que lhe pertence. Se quiser ver sua filha novamente, fará exatamente o que lhe dissermos. O mundo de Santiago parou. Correu para o quarto de Camila. A cama estava vazia, a janela aberta, e sobre o travesseiro, um bilhete com um endereço e um aviso. Venha sozinho. Se virmos policiais, ela desaparece para sempre. O grito que escapou de sua garganta despertou Dionísio, que apareceu segundos depois com expressão de terror. Camila, levaram-na. Santiago mal conseguia formar palavras. Os Morrison têm minha filha. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de pânico controlado. Regina chegou com Helena e uma equipe de segurança privada que havia contratado após a captura de Valentina. A polícia foi notificada, mas mantida à distância, como exigiam os sequestradores. Querem trocá-la pelos documentos do cofre. Regina estudou a nota com olhos calculistas. Tudo o que tenho sobre os Morrison. 35 anos de evidências que poderiam destruí-los. Então, Deus a eles. Santiago olhou para ela com desespero. Não me importo com a evidência. Não me importo com os Morrison. Só quero minha filha de volta. Santiago, escute-me. Regina pegou nas mãos dela. Se dermos esses documentos a eles, Camila não estará mais segura. Eles eliminarão a única ameaça que temos contra eles, e depois não deixarão testemunhas. Então, o que fazemos? Regina olhou para Helena, que assentiu quase imperceptivelmente. Temos um plano. O amanhecer pintava o céu de cores sangrentas, quando Santiago chegou ao armazém abandonado nos arredores da cidade. Sozinho, como haviam exigido. Com uma maleta cheia de documentos, como haviam ordenado. Mas o que os Morrison não sabiam era que Regina havia passado a noite fazendo ligações, contatando jornalistas de investigação em 3 continentes, preparando uma bomba informativa que explodiria em exatamente 1 hora, revelando cada crime da família Morrison há décadas. E o que eles também não sabiam era que Helena, a assistente invisível que ninguém notava, havia rastreado o sinal do telefone que eles usaram para ligar para Santiago. A polícia estava posicionada a 500 metros, esperando o sinal. Santiago entrou no armazém com as pernas tremendo, mas a determinação intacta. O espaço era enorme, escuro, com luz filtrando mal por janelas sujas no alto. Pai! O grito de Camila partiu-lhe a alma. Estava sentada em uma cadeira no fundo do armazém, com as mãos amarradas, guardada por 2 homens que pareciam estátuas de pedra. Ao seu lado, Aurélio Castro sorria com aquela expressão de serpente que Santiago aprendera a odiar. Senhor Herrera. Aurélio caminhou em direção a ele com calma teatral. Pontual. Gosto disso em um homem. Solte minha filha. Tudo a seu tempo. Primeiro, a maleta. Santiago estendeu a maleta, mas não a soltou. Camila primeiro. Quando ela estiver nos meus braços, eu te dou os documentos. Aurélio considerou a proposta. Razoável. Tragam-na. Um dos homens desamarrou Camila e a empurrou para a frente. A menina correu para o pai com lágrimas nos olhos, jogando-se em seus braços com uma força que desmentia seu pequeno corpo. Pai, eu estava com tanto medo. Já passou, meu amor. Já passou. Santiago a abraçou com todo o seu ser, memorizando cada detalhe daquele momento. Tudo vai ficar bem. Que comovente. Aurélio interrompeu a cena. Agora os documentos. Santiago depositou Camila no chão, mantendo-a atrás de si enquanto estendia a maleta para Aurélio. Aqui está tudo. 35 anos de evidência. Agora deixe-nos ir. Aurélio pegou a maleta e abriu-a, revisando rapidamente o conteúdo. Seu sorriso se alargou. Perfeito. Com isso, os Morrison finalmente poderão operar sem a sombra de Federico Montalbán sobre eles. Fechou a maleta e olhou para Santiago com uma expressão quase apologética.
Infelizmente não posso deixar testemunhas. Os dois homens levantaram suas armas. Santiago cobriu Camila com o corpo, preparando-se para o pior. E então, o inferno se desencadeou. As portas do armazém abriram-se com estrondo. Luzes ofuscantes inundaram o espaço. Vozes amplificadas ordenando que soltassem as armas. Policiais entrando de todas as direções. Aurélio tentou correr, mas não foi longe. 3 oficiais o derrubaram antes que ele pudesse alcançar a saída traseira. Os outros 2 homens se renderam sem resistência. E em meio ao caos, uma figura emergiu das sombras. Regina Montalbán, não na cadeira de rodas dele. De pé, apoiada em uma bengala, com Helena segurando-a do outro lado, mas de pé. Santiago não conseguia acreditar no que via. Como? Dionísio começou o tratamento há 48 horas. Regina avançou lentamente, cada passo um triunfo contra 3 anos de escuridão. Ele disse que meu corpo responderia rápido porque o dano nunca foi estrutural. Ele tinha razão. Caminhou até onde Santiago estava, com as pernas tremendo, mas sustentando-a. Não podia ficar sentada enquanto você arriscava tudo pela sua filha, não depois de tudo o que você sacrificou por mim. Camila olhava para Regina com olhos enormes. Você está andando. A senhora da cadeira rápida está andando. Regina ajoelhou-se com dificuldade, mas com determinação, para ficar na altura da menina. Graças ao seu pai. E graças a você, Camila. Vocês me ensinaram que ainda existem pessoas boas no mundo. Camila a abraçou com a espontaneidade das crianças, sem pensar, sem medir, só sentindo. Eu te disse que meu pai conserta tudo o que está quebrado, sussurrou em seu ouvido. Regina soluçou, abraçando aquela menina que havia iluminado os dias mais escuros de sua vida. Sim, faz. E você também, pequena. Você também. Os Morrison foram desmantelados nas semanas seguintes. A informação que Regina havia vazado para os jornalistas desencadeou um escândalo internacional. Contas congeladas em 12 países, prisões em Londres, Madrid, Buenos Aires, uma rede criminosa com meio século de existência, desmoronando como um castelo de cartas. Aurélio Castro foi condenado a 25 anos de prisão por sequestro, conspiração e uma lista de acusações que ocupou 3 páginas. Em seu julgamento, ele não mostrou remorso, apenas raiva por ter sido derrotado por um mecânico e uma mulher em cadeira de rodas. O Dr. Marcos Aguirre perdeu sua licença médica e enfrentou acusações de negligência criminal e conspiração. A comunidade médica o repudiou unanimemente. Passaria o resto da vida enfrentando processos de pacientes que havia traído. Valentina Montalbán foi condenada a 15 anos por tentativa de assassinato, envenenamento e conspiração. Durante o julgamento, Regina olhou para ela apenas uma vez. Não havia ódio em seus olhos, só uma tristeza infinita pela irmã que poderia ter sido e nunca foi. Federico Montalbán testemunhou contra os Morrison em troca de imunidade parcial. Ele passaria 3 anos em prisão domiciliar, mas mais importante do que qualquer sentença legal era a condenação que ele mesmo havia imposto a si mesmo, viver com o peso de suas decisões. Você vai me perdoar algum dia? Ele perguntou a Regina durante uma de suas visitas. Não sei, papai, ela respondeu honestamente, mas estou disposta a tentar por mamãe, porque sei que ela teria querido que eu encontrasse a paz. O Império Montalbán foi dissolvido. As partes legítimas do negócio foram vendidas, com os lucros destinados a uma fundação que Regina criou em memória de sua mãe. Um fundo para vítimas de crimes corporativos que ajudava pessoas destruídas pela ganância de outros. E Regina começou uma nova vida. Uma vida menor, mais simples, infinitamente mais rica. 6 meses após o amanhecer no armazém, uma cerimônia íntima foi realizada no jardim da casa de Dionísio Herrera. Não era um casamento, era algo mais profundo, era uma celebração de segundas chances. Regina caminhou pelo jardim sem a ajuda de ninguém. Seus passos ainda eram cuidadosos, deliberados, mas eram seus. Cada um representava uma vitória sobre aqueles que haviam tentado manter a prisioneira em seu próprio corpo. Santiago a esperava sob o velho carvalho, onde meses atrás ele lhe contara a verdade sobre aquela noite fatídica. Camila estava ao seu lado, segurando um buquê de flores silvestres que ela mesma havia colhido. Quando te conheci, Regina começou a falar,
sua voz clara e firme. Eu zoei de você. Você me humilhou na frente de todos. Pensei que você fosse insignificante, que alguém como você não pudesse me oferecer nada, que eu não pudesse comprar. Fez uma pausa, as lágrimas brilhando nos olhos. Eu me enganei em tudo. Você me deu algo que todo o meu dinheiro nunca poderia comprar. Esperança. Você me deu a verdade quando todos ao meu redor mentiam. Você me deu a mão quando o mundo inteiro me virou as costas. Santiago pegou as mãos dela entre as suas. Você me devolveu algo que eu achava perdido desde que minha esposa morreu, respondeu. A crença de que ele podia fazer a diferença, que um mecânico comum podia mudar o destino de alguém, que o amor não entende de classes sociais nem de cadeiras de rodas. Dionísio observava da varanda, com lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, curtidas pelo tempo. Helena estava ao seu lado, a mulher invisível que havia se revelado a heroína mais inesperada de toda a história. Eles vão se beijar? Camila interrompeu com a impaciência de 8 anos. Porque nos filmes eles sempre se beijam nessa parte. As risadas romperam a tensão emocional do momento. Santiago olhou para Regina com uma pergunta nos olhos. Bem, ela sorriu. Não queremos decepcionar nossa crítica mais exigente. O beijo foi suave, terno, cheio de promessas de um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível. Camila aplaudiu com entusiasmo. Agora sim é oficial. Tenho uma mãe nova. Regina ajoelhou-se, desta vez sem dificuldade, e abraçou a menina que conquistara seu coração desde o primeiro momento. Não sou sua nova mãe, Camila. Sua mãe sempre será sua mãe. E ele vive aqui, tocou o coração da menina. Mas se me permitir, gostaria de ser sua amiga para sempre. Uma amiga que vai me deixar dirigir a cadeira rápida. Uma amiga que te deu a cadeira rápida, lembra? Os olhos de Camila se iluminaram. É verdade. A melhor amiga do mundo. A festa continuou até o pôr do sol. Rubem tinha vindo da oficina com alguns dos mecânicos que tinham presenciado aquele primeiro encontro. Patrícia Vega estava lá, finalmente livre do medo que dominara sua vida por anos. Até mesmo Federico havia sido autorizado a comparecer, observando à distância, com olhos cheios de um orgulho agridoce. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Regina se afastou do grupo e caminhou em direção à borda do jardim. Santiago a seguiu. No que você está pensando? Perguntou, parando ao lado dela. Em tudo o que tive que perder para encontrar o que realmente importa. Regina olhou para o horizonte. Perdi um império, uma fortuna, uma irmã. Descobri que meu pai era cúmplice de criminosos e que minha mãe foi assassinada. Virou-se para Santiago. Mas ganhei algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Uma família real. Pessoas que me amam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. A capacidade de caminhar por um jardim e sentir a grama sob meus pés. Ele pegou na mão dela. E eu te venci. Um mecânico que viu em mim algo que eu mesma havia esquecido que existia. Humanidade. Santiago a atraiu para perto dele. Sabe o que eu vi naquela noite há 3 anos quando te tirei daquele carro em chamas? O quê? Vi alguém que merecia uma segunda chance. Alguém que, por baixo de toda aquela armadura de sucesso e poder, estava clamando por alguém que a resgatasse. E você me resgatou. Não, eu só te tirei do fogo. Você se resgatou a si mesma. Cada decisão corajosa que você tomou, cada verdade que você enfrentou, cada passo que você deu em direção à sua recuperação, essa foi você, Regina. Só você. Ela sorriu. E naquele sorriso havia paz. Uma paz que ele buscara a vida toda sem sequer saber que precisava dela. Sabe o que quero fazer agora? O quê? Regina tirou os sapatos e deixou-os cair na grama. Quero correr. Regina, você acabou de recuperar a mobilidade. O médico disse para você ir com calma. A médica não ficou 3 anos presa a uma cadeira, vendo o mundo passar enquanto seu próprio corpo a traía. Deu um passo, depois outro, e mais um, cada vez mais rápido. E então, pela primeira vez em 3 anos, Regina Montalbán correu. Não foi elegante, não foi rápido. Tropeçou 2 vezes e quase caiu 3. Mas ele correu. Com o vento no rosto e as lágrimas misturando-se com o riso, ela correu por aquele jardim como se fosse a primeira vez que suas pernas existissem, como se cada passo fosse um milagre. Porque era. Camila saiu correndo atrás dela, gritando de alegria. Espere por mim, eu também quero correr. Santiago observava-as com o coração transbordando
de uma felicidade que não acreditava ser possível sentir novamente. Dionísio aproximou-se do filho, colocando uma mão em seu ombro. Sua mãe estaria orgulhosa de você, filho. Eu sei, pai, eu sei. Quando Regina finalmente parou, sem fôlego e gloriosamente viva, Camila chocou-se contra ela em um abraço que quase as derrubou a ambas. Você corre muito devagar, declarou a menina entre risos. Dê-me tempo, Regina respondeu, abraçando-a. Vou praticar todos os dias até conseguir te vencer. Nunca vai me vencer. Sou a mais rápida da minha turma, então terei que me esforçar muito. Santiago chegou até elas, envolvendo ambas em um abraço que as protegia do mundo inteiro. Minhas meninas, murmurou, minhas duas meninas. E Regina, a mulher que teve tudo e perdeu, a mulher que foi traída pelo próprio sangue, a mulher que passou 3 anos prisioneira em seu próprio corpo, finalmente entendeu o que significava ser verdadeiramente rica. Não era o dinheiro, não era o poder, não era o império. Era isto, este momento, esta família improvável, formada por um mecânico viúvo, sua filha de 8 anos, um fisioterapeuta aposentado e uma assistente que acabou por ser a pessoa mais corajosa de todas, esta segunda oportunidade que o universo lhe havia dado quando menos a merecia. O sol finalmente se pôs atrás das montanhas, mas Regina não sentiu a escuridão porque havia encontrado sua própria luz. E desta vez, ninguém a tiraria dela jamais.